Boa noite a todos. Hoje um programa muito especial, né? O Lance Livre está chegando, todos os programas são especiais, mas hoje nós vamos realmente, além de temas importantes do esporte, que já foi divulgado essa semana, com convidados extremamente especiais, hoje é acessibilidade no nosso programa. Libras, é isso. Libras no nosso programa, vocês estão observando do meu lado. Eu vou deixar todo mundo na tela inteira, que é o recurso que a gente oferece, até por curiosidade, e é um projeto do Lance Livre, que está há 26 anos no ar, de colocar essa acessibilidade em prática. Não adianta só falar, não. Então a gente quer atingir todos os públicos com respeito, com dignidade, ninguém é mais que ninguém, e por isso nós convidamos pessoas muito especiais, pessoas que eu tenho um profundo respeito. Hoje, o nosso Lance Livre nesse formato. Se tiver alguma oscilação de sinal da internet, a gente corrige isso depois que o programa for publicado, mas estou muito feliz com todos os convidados que estão presentes. Eu não vou poder tirar. Esse que está do meu lado aqui, ó, é o Tiago. Tudo bem, Tiago? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. O Tiago vai ser exclusivamente full time no nosso programa, vai ficar o tempo inteiro no nosso programa passando essa informação, até porque a comunidade de surdos, aqueles que têm essa condição de algo a mais, de poder entender Libras, porque nem todo mundo, não é só surdo que usa Libras. A linguagem hoje é mundial, é universal. Nós vamos falar realmente sobre isso aí. Ao lado do Tiago está o Maurício Guti, professor, fisioterapeuta, um cara espetacular, que eu aprendi a conhecer e ter esse contato profissional. A gente presta um serviço na assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Louveira, para o Jean ter uma ideia que eu vou apresentar já já, e para todos que nos acompanham em todo o planeta, não há limites para a internet, né? A Câmara Municipal de Louveira transmite as sessões, e lá com responsabilidade e também com acessibilidade. Então, em todas as matérias que são exibidas, em todas as transmissões ao vivo, o Maurício Guti, ou o Tiago, normalmente é o Maurício, é o chefe da equipe, é o chefe, hein? O Maurício está lá com o seu trabalho espetacular. Sejam bem-vindos, eu vou apresentar todos. Então, além do Maurício, com o Tiago na Libras, hoje nós estamos recebendo também com muita alegria, muito obrigado ao pessoal da Tudo Comunicação, jornalista Olivério Júnior e toda a equipe, com muita alegria que o Jean Schiavinato, ele é coach especializado em comportamento humano. Nós vamos voltar esse assunto para o esporte. Já imaginou, gente? A pressão que está em cima dos jogadores do Corinthians, de não estar vencendo, a pressão que está em cima dos jogadores do Palmeiras, que sempre tem que vencer, certo? Enfim, o comportamento em todas as classes, em todas as profissões, mas no esporte também. Comportamento que o Jean vai falar sobre a gente, a atuação de atletas, é um assunto, é uma análise, né, que ele vai fazer, extremamente importante e especializado. Nós vamos falar sobre isso aí. Comigo, o comentarista Fabinho Rafael. É o seguinte, eu só vou sair da tela principal que eu vou colocar a vinheta que identifica o Lance Livre. A partir de agora estamos no ar, no YouTube. Já fez sua inscrição lá no YouTube, Rivelino Teixeira, vai lá, gente. Toda a cartela de todos os programas, o Lance Livre está há 26 anos no ar, são mais de 7 mil convidados nesses 26 anos, são mais de 2 mil programas exibidos, sempre relacionando histórias e temas importantes, comportamento, valorização da sociedade. Já apresento você, Fabinho. Coloca a vinheta, por favor, maestro. O Lance Livre começa a partir de agora. Vamos lá. Já já nós vamos liberar nossa plataforma para as perguntas. Esse é o símbolo oficial de Libras, para vocês coordenarem e suas curiosidades também. Além da gente falar sobre Libras, essa ferramenta importante que poucos veículos de comunicação usam no Brasil como deveria ser, mas eu tenho certeza que isso vai ser ampliado gradativamente. A gente vê isso muito na Rede Brasil, na TV Brasil, e poucos programas. Aliás, é um dos temas que eu quero abordar com os senhores, hein? Antes de eu cumprimentá-los, né? Porque hoje a tecnologia nas grandes arenas, o estádio do Palmeiras fantástico, recebe shows internacionais, né? Estádio Arena do Corinthians, arenas de Copas do Mundo que foram construídas, não tem lá o painel.
Não tem lá o painel agora para ver o VAR lá, para tirar dúvida, o torcedor vibra, o narrador agora não engole mais o gol, né? Que praticamente ele tem todos os recursos. Por que não colocar libras também no placar eletrônico? Olha a sugestão, Maurício. Libras. Ué, todo mundo tem direito de ir no estádio, todo mundo tem direito de assistir jogo de futebol, mas enfim, já já nós vamos falar sobre isso aí. Fabinho, um grande abraço, seja bem-vindo. Antes que eu apresente os nossos convidados, tema importante, já já liberando os comentários. Como é que vai, Fabinho? Boa noite. Boa noite, Riva, boa noite aos nossos convidados, pessoal que nos acompanha. Uma boa noite especial para também quem nos acompanha. E temos dois grandes temas hoje, né? A parte de psicologia, de incentivo, coach, né? E essa grande inclusão, né, que é Libras, né? Você falou muito bem no futebol, que pode ser incluso em qualquer tipo de atividade, né? Isso é muito importante, a inclusão é importante, né? E hoje, com certeza, vão debater. Quem nos acompanha não vai hoje escutar muito falar de esporte, de futebol, de tudo que está acontecendo, mas vai ter uma lição do coach falando como que um jogador de futebol pode se comportar através de um grande ensinamento. É verdade. Eu só vou tirar na tela rapidinho, Tiago. Gente, licença um pouquinho, que os nossos patrocinadores aqui. Estamos chegando em nome de LED. LED Ponto Eletrônico Digital, a serviço das grandes, pequenas e médias empresas, é o patrocinador oficial do nosso comentarista Fabinho Rafael. A Azul Lubrificantes. A Azul Lubrificantes só trabalha com produtos originais. A Azul Lubrificantes, na rua Carlos Gomes, a troca certa de óleo para o seu veículo. Ciote, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, equipe do médico Dr. João Luiz. Já que o Tiago é fisioterapeuta, o Dr. João Luiz é um dos mais competentes do mundo na ortopedia, um orgulho de Jundiaí na medicina esportiva. Nossos dois parceiros internacionais. Obrigado à Live Spa Resort, em Punta del Este, uma maravilha, hein, gente? Muito mais que um hotel, muito mais que um resort, uma qualidade de vida espetacular, com todas as atividades da Live. E Punta del Este, você já sabe, né? É coisa de cinema, realmente. Café Mistério, em Montevidéu, gastronomia internacional, gastronomia uruguaia. Montevidéu, fantástico, hein? Café Mistério, vale a pena você conferir, um dos nossos grandes parceiros aqui do programa. E sempre com o apoio de Unief, Unidade Integrada de Educação Física, a mais bela piscina coberta do Brasil. Água tratada com ozônio, a Unief tem uma equipe espetacular. Eu faço minha hidroginástica toda semana. Participe com a gente aqui, Milton Groisten. Groisten a serviço do futebol, você pode aliar a paixão pelo futebol com um grande negócio. Milton Groisten, já vou falar sobre isso aí, as credenciais para você ser um agente FIFA, precisa ter realmente todo o credenciamento da FIFA. Aliás, tem mudanças nas regras do futebol, cada coisa que a Internacional Board bola aí, umas mudanças aí incrível, mas enfim, nós vamos falar sobre isso aí. Essa vai pegar pro Abel Ferreira, que gosta de uma cornetada, de falar todo jogo, não se discute a competência, mas o cara é chato pra caramba, mas enfim, já nós vamos falar sobre isso aí. E muito obrigado ao Renato Lambert, lá na Trevisan Serviços Contábeis, é isso aí, contabilidade, abertura de empresas, escrita fiscal, departamento pessoal, na Fortunato Mori, 399 no Vianello. Maurício Guti, seja bem-vindo, só para confirmar, gente, eu vou liberar as perguntas, o Tiago vai ficar o programa inteiro, full time, no Libras, passando essa linguagem, passando essa informação correta, para a gente atingir um maior número de pessoas que possam assistir e querem assistir a tudo. Como é que vai, Maurício? Seja bem-vindo, um amigão, um profissional, ele que é fisioterapeuta por formação, mas um professor. Libras hoje é referência no Brasil com o Maurício Guti. Boa noite, Guti. Boa noite, Riva. Queria agradecer muito aí o convite, tanto para mim quanto o Tiago, que está interpretando a nossa fala. A gente divulgou o programa de hoje para a comunidade surda, para que as pessoas possam interagir também, entender o que está sendo falado, receber as informações, porque o que a gente quer? Que todo tipo de informação chegue para todas as pessoas, independente se ela é ouvinte, se ela é surda, e é o trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo, né? E a gente espera que atinja o maior número de pessoas possíveis, né? Que bacana que eles possam hoje estar assistindo o teu programa, o Lance Livre. A gente está muito contente de estar aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. Eu que estou muito contente. Jean Schiavinato, ele que tem um trabalho espetacular, é coaching, faz esse trabalho que nós vamos relacionar muito, especialista em comportamento humano. Ô, Jean, que alegria recebê-lo, e até muito oportuna, né? Porque eu imagino realmente a questão, o comportamento humano das pessoas que não têm essa acessibilidade garantida
em todas as praças esportivas, por exemplo. Nosso Lance Livre fala muito de esporte. Jean, seja bem-vindo, um grande abraço. Jean Schiavinato, boa noite. Boa noite, Riva, cumprimentando você, eu cumprimento a todos os outros colegas que aqui estão hoje nesse programa. Prazer estar falando contigo e realmente, de fato, é muito oportuno o bate-papo que nós vamos ter aqui. Haja vista que ontem eu estava até conversando com o Olivério, ele estava fazendo o jogo do Corinthians, e aí eu mandei uma pergunta para ele lá no ar, falei, meu amigo, e agora? Como é que faz para essa garotada que o Luxemburgo colocou aí reverter esse resultado com 42 mil pessoas dentro de campo, gritando na cabeça dos meninos? Então é bem oportuno mesmo. É verdade. Aliás, tem um garotinho, eu não sei se continua, não sei, desculpa a falta de informação, mas ele ia com a mãe sempre nos jogos do Palmeiras, ele tinha deficiência visual, no caso, né? E era isso, né? Era visual. Mas quantos que vão no estádio? Existe preconceito, né, Maurício? Por exemplo, vão em estádio, vão em arenas esportivas, vão em arenas multiuso, mas não ouvem, ou tem uma certa deficiência em ouvir. Como é que está a questão da acessibilidade hoje de uma forma geral para todos, o Guti? Existem alguns espaços que são obrigados a ter, principalmente lugares públicos. É importante, quando a gente fala de Libras e de acessibilidade para surdos, a gente pensar que o Brasil tem um atraso muito grande, porque tudo que a gente está vivendo agora, a gente precisa lembrar que a Libras ela foi regulamentada no Brasil só em 2005, enquanto que se a gente comparar com os Estados Unidos, isso aconteceu lá em 1960. Então, os surdos de lá têm essa acessibilidade, tem a presença do intérprete de Libras, que na verdade lá não é chamado Libras, é chamado de ASL, Língua Americana de Sinais. Aqui no Brasil, a gente só foi regulamentada essa língua em 2005. Então, tudo é muito novo. Os espaços onde a gente, por exemplo, num teatro, num show em que a gente está, as pessoas falam, nossa, tem intérprete de Libras. Isso era para ser uma coisa comum, porque o surdo tem direito de onde ele quiser, ele paga imposto igual todo mundo, e ele é privado de informações no próprio telejornal. Ele não sabe o que acontece na própria cidade dele. Imagina no período da Covid, você ligar a televisão, saber que está tendo pânico, todo mundo morrendo, e eles privados. Então, a gente tentava fazer alguns vídeos e postar explicando o que estava acontecendo, né? Se você parar para pensar, é uma comunidade enorme no Brasil de pessoas que não ouvem e se comunicam por Libras. Então, assim, os espaços de acessibilidade têm que ser sempre muito... eles conquistam sempre a base de muita luta. Geralmente os intérpretes também, a gente pensa, eu não sou surdo, mas eu sou parte dessa comunidade. Eu estudo a língua de sinais há 25 anos. E nesses 25 anos a gente viu todo tipo de preconceito, de exclusão, né? E a área do esporte não é diferente também. Porque muitas vezes eles querem participar de um evento e se não tiver intérprete, ele perde informação, ele perde o que está sendo falado. Ele não entende nem porque as pessoas estão rindo e ele tem curiosidade, o que está acontecendo, né? Então, a gente percebe isso, que os espaços da presença do intérprete e da presença do surdo só vem aumentando porque tem essa luta da comunidade. É uma coisa ainda muito nova no Brasil. As pessoas ainda causam um certo estranhamento, né? O que tem aquele cara ali mexendo a mão? Por exemplo, no teu programa, a primeira vez que tem acessibilidade, né? Pode ser que pessoas que acompanham o teu programa nunca viram um programa com Libras, o que para a gente é uma coisa comum, né? Onde a gente vai, a gente leva Libras. Então, olha que iniciativa bacana. Um programa que fala de esporte, que tem acessibilidade, que o surdo sabe. Nesse horário, na segunda-feira, se eu entrar no YouTube, se eu entrar no Facebook, eu consigo assistir um programa que está sendo falado na minha língua, né? Que ele tem acessibilidade, ele entende o que está sendo falado. O surdo gosta de esporte, o surdo participa, o surdo joga bola, o surdo joga vôlei, igual. A única diferença é a língua que é usada, né? E a informação chega para eles através da língua de sinais, que é uma língua visual, que é o que o Thiago está fazendo para a gente agora. Legal, fantástico, realmente. E é um projeto que o Lance Livre tem, nós vamos colocar em prática, se Deus quiser, mais um desafio, viu, Fabinho? Nós vamos colocar, o objetivo é ter justamente Libras em todos os programas. Essa é a intenção. Mas já você vem com uma pergunta, Fabinho, interagindo com o nosso programa. Hoje, em cima disso que o Maurício comentou, é uma questão de análise, né? Você é um especialista em comportamento humano. Atletas surdos, atletas que não enxergam,
Eu fiz muitas entrevistas com o PEAMA, que é o Programa Especial de Atividades Motoras Adaptadas de Jundiaí. O Brasil é uma potência em termos de recursos humanos, mas muito carente ainda de especializar, de acessibilidade, de respeitar, de oportunidades para todos. Isso é uma análise a ser feita também em relação à especialidade e comportamento humano, né, Jean? Perfeito, Riva. Eu fico muito à vontade para estar respondendo a sua pergunta, porque eu tenho um livro publicado em 2012 com um trabalho que eu desenvolvi em Bogotá, na Colômbia, com um clube brasileiro de basquete sobre rodas chamado CAD, que se tornou campeão sul-americano, vencendo uma equipe colombiana na época e depois representou o Brasil em Vancouver, no Canadá. Eu não cheguei a trabalhar com surdos, mas eu trabalhei com a mulher cega que até algum tempo atrás ainda era a mulher mais rápida do mundo, que é a Ana Tércia. E, de fato, eu tive um aprendizado muito grande quando eu cheguei na Colômbia e a gente estava saindo do avião, na realidade, e tinha um atleta biamputado no membro inferior, ou seja, ele não tinha as duas pernas. A amputação era bem alta mesmo, próximo ali do glúteo. E qual foi a minha reação assistencialista? Eu fui pegá-lo no colo e todo mundo começou a dar risada. Falou assim, Jean, eles chamavam de coach, né? Coach, dá uma olhada no tamanho do braço desse menino. Fica vendo o que é que ele vai fazer. Ele estava mais ou menos na quinta, sexta fileira, sozinho. Ele foi de banco em banco, só com os braços, só com as mãos, até a cadeira de roda. Então foi um aprendizado fantástico na minha vida. Trabalhei com o Claudinei, que ainda hoje é campeão paralímpico do arremesso de dardo, Jefferson Espímpolo, que foi um grande atleta brasileiro do ciclismo. Enfim, aprendi muito. E quando a gente ouve o Maurício falando que o surdo também joga futebol, que o surdo também pratica atividade física, olha, são atletas, pelo menos aqueles com os quais eu trabalhei, que tem nível de seleção brasileira de altíssima performance. Os caras são fantásticos. Tanto, Gia, que o Brasil é uma das potências nas Paralimpíadas e é um coadjuvante nas Olimpíadas, não é isso? Perfeito. É como eu acabei de dizer para você. Trabalhei com a Ana Tércia, medalhista. Trabalhei com o Claudinei, medalhista. Trabalhei com a equipe brasileira de basquete sobre rodas, 4 deles da seleção brasileira. Inclusive, numa outra oportunidade, a gente pode estar conversando um pouquinho a respeito disso, porque eles me contrataram só para o sul-americano, porque tinha um racha na equipe, que tinham 2 jogadores da seleção brasileira que brigaram. Metade ficou a favor de um, metade ficou a favor do outro, e eu fui lá para tentar amenizar um pouquinho, apaziguar um pouquinho a galera. Legal. Um abraço para o Zego, craque do futebol de salão de todos os tempos. Não sei qual lugar do planeta que o Zego está nesse momento. Me informa aí, Zego. Você está na Espanha, algum país da América do Sul? Professor Zego Antônio José. Fabinho, Rafael, entra na roda nesse programa. Eu estou muito feliz hoje, mas muito feliz mesmo, emocionado. Nesses 36 anos de jornalismo, 26 do Lance Livre, é a primeira vez que eu estou realizando esse sonho. Eu tinha comentado com o Maurício já há muito tempo. Maurício, vai lá. Mas devido às agendas, ele faz o trabalho, a língua, Libras, a tradução. Não sei se eu estou falando alguma besteira, me corrijam depois. Mas, enfim, em várias câmaras aí do interior do estado de São Paulo. Trabalho na IPTV. Tem algumas fotos, vamos colocar, inclusive, a IPTV, que é a afiliada da Rede Globo de televisão. Trabalho espetacular, shows em Louveira, é coisa de cinema. Então, não batia a agenda. Mas agora, como está em recesso parlamentar, isso, os vereadores estão de férias, então uma férias também para o Maurício, e a gente alinhou com o Felipe, com a ideia do Maurício, inclusive, de fazer esse programa especial. Vai lá, Fabinho. Eu queria completar o que o Maurício estava falando, principalmente, né, Maurício, em termos de divulgação, de noticiário, né, porque é incrível nós não termos no nosso noticiário um tradutor de Libras, né? Porque o noticiário é a informação mais importante que tem, seja do canal A, B ou C, esportivo, político, no geral, né? Mas não tem. Então, o que ele falou, um item importante que foi a Covid, que foi um problema mundial, uma pessoa que não tem a capacidade, infelizmente, de ouvir, como que recebe essa informação? Eu sei que, em muitos casos, né,
a pessoa que não consegue ouvir tem a capacidade de fazer a leitura labial. Mas a gente sabe também que tem dificuldade na rapidez, né? O microfone às vezes na frente, então muita coisa se dificulta. E é incrível que nós não tenhamos, né, uma inclusão dessa em qualquer tipo de programa. Então você pega, por exemplo, muita gente gosta de novela, a novela não tem, o noticiário não tem, o musical não tem. Quer dizer, é raro ter isso, né? Você falou, né, Riva, do placar num estádio, numa arena. Eu sei, as arenas têm capacidade para isso, os estádios menores não. Né? Então, teria que ser pensado outros tipos de inclusão que permitisse que uma pessoa que não tem esse tipo de possibilidade de ouvir um jogo, né? De ver e de ter uma inclusão. E completando também até que o Gé falou, a gente observa, né, Gé, não tem esse contato próximo que nem você tem, mas a gente percebe que essas pessoas que são especiais, né, que têm alguma dificuldade no esporte, realmente elas se esforçam muito mais, né? A dedicação delas é muito mais centrada, é muito mais concentrada, mais compenetrada, né? Se dedicam realmente tipo, eu vou chegar lá, eu quero ser um atleta de alto rendimento. E os demais, infelizmente, né? Que nem o Riva falou, como nós não temos grandes chances, né, a nível mundial, é pinçado, né? Às vezes sai um corredor, às vezes sai um nadador, jogador de tênis, no meio de milhões que nós somos, né? Que poderiam ser muito melhores desenvolvidos. O pessoal talvez não se dedique tanto, ele está mais atrás de um patrocínio, ganhar dinheiro, pegar uma fama, dar autógrafo, participar de programa depois da televisão, aí de reality show, do que virar um atleta realmente, né? Então, acho que esse tipo de profissional, ele é muito mais centrado mesmo, né? Maurício. Tem a questão do reconhecimento também, né? Quando eu estava na Colômbia, foi impressionante eu ver o Eric, que até hoje ainda é um dos maiores cestinhas da seleção brasileira de basquete sobre rodas. Na Colômbia, uma mãe, isso me marcou demais, pegou o filho no colo na arquibancada e pediu para tirar uma foto com ele, porque ela acompanhava o trabalho dele quando ele jogou na Itália. E no Brasil as pessoas não sabem quem é o Eric. Maurício. Vamos, Maurício, falar. Maurício, falar uma coisa. E o Jean, nós somos de Jundiaí, você deve conhecer, logicamente, o Marcel, jogador de basquete, né? Que fez a dupla com o Oscar. Eu sou conselheiro de um clube aqui chamado Clube Jundiaense. O Marcel é conselheiro do Clube Jundiaense também. E tem pessoas que estão no clube que você pergunta quem é esse senhor aqui e não sabe quem é o Marcel. Absurdo. Entendeu? Então, um dos maiores problemas do Brasil é reconhecimento, né? Muita gente não conhece os grandes ídolos, os grandes atletas que o Brasil teve. É verdade. Agora sim, Maurício, sobre o que o Jean falou, de uma forma geral, pense, coloque a sua colher nessa panela. Tá, vamos lá. É bacana a gente deixar claro para todo mundo que está assistindo, às vezes a gente não sabe o termo correto que fala, eu falo deficiente auditivo ou eu falo surdo. Então, a comunidade surda, as pessoas que são usuários da língua de sinais, são diferentes das pessoas que perderam a audição e que se comunicam em português. Então, dentro do esporte, que eu posso falar para vocês, olha que bacana, né? Talvez nem todo mundo tenha esse acesso, esse conhecimento. Os surdos não participam das Paralimpíadas, porque eles não são considerados deficientes, né? Eles têm uma limitação, eles têm uma língua diferente. Então, existe as Surdo-Olimpíadas, existe os jogos normais, né, as Olimpíadas, existe as Paralimpíadas, existe as Surdo-Olimpíadas, que é menos divulgado ainda do que as Paralimpíadas. Talvez seja uma informação que o pessoal do esporte também, muita gente não sabe disso. Mas os surdos não podem participar das Paralimpíadas. Até dentro, né, desse grupo são segregados, porque eles não são considerados deficientes. Se você parar para pensar realmente, por que um surdo vai pular na piscina com uma pessoa amputada? Então, realmente, o problema do surdo, vamos chamar isso de problema, ele não tem a língua majoritária do país dele. Ele não fala português da forma que eu me comunico, né? Então, existe, seria talvez um tema até de um outro programa, as Surdo-Olimpíadas, né? Onde vem pessoas de todos os países, representações, é um evento separado das Paralimpíadas. Isso também acho bacana estar passando para vocês. Sobre os espaços ainda que o Riva falou, uma coisa assim que a gente fica meio... fala, por que na época da eleição as emissoras são obrigadas, então vai ter o debate dos candidatos, aí tem o intérprete de Libras. Mas fora isso, todo o resto da programação não tem.
Então, o cara não tem acesso às informações que acontecem na cidade dele, não tem acesso às informações de esporte, quem está ganhando, quem está perdendo, como que está, o time que ele torce, né? Mas na época da eleição, nas vésperas da eleição, tem debate do governador, tem intérprete de Libras. Então, você vê, a emissora tem recurso para colocar o intérprete, tecnologia para colocar o intérprete. E num programa de esporte não tem, num outro programa de entretenimento também não tem. E uma coisa também que todo mundo pensa, a coisa da leitura labial. Sim, realmente, tem habilidade, mas são palavras isoladas. Se a gente pensar que eles conseguem entender tudo que você está falando, só porque você está mexendo a boca, ou falando devagarinho, ou falando muito alto, às vezes chega na frente do surdo e começa a gritar com ele, não adianta nada. Porque imagina que você vai fazer a leitura do que eu estou falando aqui, eu posso falar lata, pata, mata. O que o cara está vendo é o mesmo movimento da minha boca, né? Ó, pata, mata, lata, dentro de um contexto. É muito complicado quando a gente acredita, né? Ah, tudo bem, fala devagarinho que ele entende tudo. Não é verdade. Se você conversa com os surdos, eles falam, cara, eu consigo pegar uma palavra ou outra. Então eles ficam tentando, igual quando a gente não sabe inglês, você está escutando uma música. Você fala, o cara falou alguma coisa da mãe, ele falou amor, então eles vão tentando juntar uma palavra na outra. O ideal seria que eles tivessem acessibilidade na língua de sinais, que é considerada a língua natural para o surdo, uma língua que é compatível com o sistema sensorial deles. Ele não escuta, ele enxerga. Então a língua tem que ser uma língua visual. Mais ou menos só isso que eu queria dar uma complementada do que foi falado. Agora, ô Jean, você que é coach, como seu trabalho digamos, ajuda times de futebol, ajuda atletas de alto rendimento, né? Eu imagino que um atleta que participa, como é que chama, Maurício? Surdo-Olimpíada? Como é que chama? Surdo-Olimpíada. Surgiu na França em 1924, o primeiro jogos só para surdos, para você ter ideia. E o último. Então, Jean, e essa questão de cobrança? Pode falar. Então, eu transfiro para você, Jean. Eu transfiro para o Jean. E como que é, então, administrar cobrança emocional de um atleta que é surdo? Eu não tive a grata experiência de trabalhar ainda com surdos, né? Mas eu parto do pressuposto, e aí o Maurício, se eu estiver equivocado na minha fala, ele tem toda a liberdade para me corrigir, o surdo é um ser humano. E enquanto ser humano, cognitivamente falando, a não ser que ele tenha algum comprometimento, ele tem as mesmas ferramentas que um atleta normal tem. Sim. E a pressão que se exerce, então, seja em cima de um surdo, seja em cima de um atleta convencional, ela tem o mesmo impacto. O que eu percebo recorrentemente, e até vi uma pergunta que subiu aqui rapidamente, se era mais difícil trabalhar com um jogador de futebol. Do Schenkel. Eu tenho trabalhado ao longo dos últimos 12 anos, especificamente com jogadores de futebol. Mas teve uma época da minha vida que eu trabalhei também com vários atletas do tênis, inclusive o Augusto Laranja, que foi um atleta juvenil da seleção brasileira e esteve na reserva do Brasil na Copa Davis contra a Rússia, quando nós jogamos contra a Rússia. E o que eu tenho percebido é que os clubes, de uma maneira geral, eu tenho um exemplo muito recente, que foi o ano passado, com um atleta do Mirassol, haja vista que eu já desenvolvo há 3 anos um trabalho junto com o Catalá, Ricardo Catalá, que hoje está no Remo. O Ricardo Catalá. O Ricardo Catalá, a gente já é parceiro já há mais de 3 anos. E esse atleta de futebol, ele fez a base dele todinha no Palmeiras. E o que tem muitas vezes de uma certa proteção, uma certa defesa dos atletas de futebol em relação ao trabalho mental é muito vinculado a algumas abordagens que são utilizadas que querem investigar a infância desse jogador. Na maior parte das vezes são pessoas que vieram de uma vida sofrida e o cara não quer mexer na ferida. Então, eu me uso da psicologia, inclusive até fazendo uma correção de rota. Eu tenho a minha formação em coach, pela Sociedade Brasileira de Coach, mas o que de fato
dá a credencial para estar conversando aqui com vocês hoje, é o meu mestrado em desenvolvimento humano na Unicamp. E esse trabalho que eu desenvolvo, o que eu quero entender é o seguinte: todo ser humano tem 4 tipos de perfil. Cada um desses perfis tem os seus aspectos positivos e os seus pontos de atenção. Eu chamo esse atleta, mostro para ele: você já percebeu, teve consciência de como você reage em determinadas circunstâncias dentro do campo, positivamente e negativamente? Pô, percebi. Então vamos buscar vários exemplos aqui. O que eu vou te ajudar a fazer agora? A partir desse momento eu vou te ajudar a você prestar mais atenção nos seus pontos de atenção, do seu perfil predominante, para você potencializar os aspectos positivos. E a gente tem feito isso não só para performance em jogo, mas a gente tem feito isso também para contratação, Riva, que é um trabalho que eu comecei no ambiente corporativo, que a gente migrou para o ambiente esportivo, mas o objetivo é sempre o mesmo. Não é qualquer atleta que joga em qualquer clube com qualquer treinador. Se a gente isso seria para jogar. Pode concluir. Se a gente consegue fazer essa análise previamente, a gente consegue analisar que atleta que vai performar melhor com determinado tipo de treinador. Tem atleta que performa melhor com o Abel, tem atleta que performa melhor com o Luxemburgo, tem atleta que performa melhor com o Catalá. E conversando com o Olivério, ele falou assim, porque você sabe que o Olivério teve uma passagem recente no Palmeiras, né? E ele falou assim: Jean, é o que o Palmeiras está fazendo. Análise cognitivo-comportamental na hora da contratação. Por que não contrata um Luan e paga 800 mil reais por mês? Porque não vai dar match com o tipo de jogo do Abel. Você imaginou já o quanto que isso ajuda o clube, não só na performance individual e coletiva dos atletas, mas também com relação a money, o quanto que você pode economizar de dinheiro? É o que as grandes empresas fazem, e é o que os clubes deveriam estar fazendo hoje, além do Palmeiras. Inclusive a Mônica, obrigado a Mônica Azevedo, isso é verdade, no que o Maurício está falando, pois sou surda e sinto que falta de intérpretes em todos os lugares onde é falado. Pois é, Maurício. Eu queria complementar, talvez, a informação sobre a Surdolimpíada, né? Para você ter ideia como a divulgação é pouca, o ano passado, 2022, foi aqui no Brasil, na cidade de Caxias do Sul, a Surdolimpíada. Teve representantes de 100 países, surdos de 100 países estavam aqui no Brasil, na cidade de Caxias do Sul. Vou falar devagarinho para dar tempo do Thiago soletrar: Caxias do Sul. A Surdolimpíadas foi aqui a 24ª edição no Brasil, do dia 1º ao dia 15 de maio do ano passado. Você viu muita coisa disso na televisão? Você viu nos programas de esporte falando da Surdolimpíada? Você está vendo como tem uma invisibilidade do assunto quando se fala de inclusão no esporte? Era para ter sido super divulgado um evento no Brasil, a 24ª edição da Surdolimpíada, com surdos de 100 países, e a gente não viu nada na mídia. Muito pouco se falou desse evento que aconteceu lá em Caxias do Sul. Nós estamos falando, Fabinho, de acessibilidade. É isso, Fabinho, né? Não, e aí, nesse caso, é divulgação, né? Ninguém divulgou, né? Então, é que tá. Não, a questão não é só questão de acessibilidade, é questão de divulgação. Tivemos um evento grandioso no Brasil, possivelmente pode ser que lá no Rio Grande do Sul tenha sido um pouco comentado, logicamente que foi no estado, mas do resto do Brasil não ficou sabendo. Então, acho que é muito complicado, né? Eu queria fazer uma pergunta, Riva, aproveitando. Ô, Maurício, eu vou fazer uma próxima, mas antes você, prioridade sua, Fabinho. Não, para o Jean, eu vi que você mencionou que, eu li a seu respeito, você fala que um líder tem que ter comunicação objetiva, visão global, domínio emocional e resiliência. Né? São 4 pontos que você foca que tem um grande líder, e você diz que não precisa nascer líder para ser líder, né? Você pode ser treinado. Desses 4 itens, qual que você julga que é o mais difícil você hoje treinar um atleta ou qualquer tipo de um profissional numa empresa? Qual desses 4 itens você julga que é mais difícil você conseguir com que a pessoa entenda isso? Nossa, que pergunta bacana, Fabinho. E eu respondo na lata: comunicação.
Hoje, seja dentro do ambiente esportivo ou dentro do ambiente corporativo, comunicação é uma das pedras no calcanhar de qualquer profissional de alta performance. Você, o Riva, vocês viveram na beira do campo. Quantas vezes vocês já viram o treinador esgoelar, pedir para o atleta fazer uma coisa, ou ele não consegue fazer, ou ele faz outra? De sacanagem? Não, porque ele não entendeu a comunicação. E por que ele não entendeu a comunicação? Porque, dependendo do perfil dele, ele só entende a comunicação de uma determinada maneira. Então, hoje, eu falo muito do Catalá porque é a pessoa que está mais próxima de mim nesse momento, que compra mais a ideia do meu trabalho para estar levando para campo no futebol profissional. O Catalá sabe, dos 11 jogadores que ele tem dentro de campo, como ele deve se comunicar com cada um deles. E dependendo com quem ele vai conversar, ele usa um tom de voz, ele usa um vocabulário, e não é à toa hoje que o Catalá é querido por todos os clubes que ele passa pelos atletas, porque ele tem essa capacidade de comunicação. Então a comunicação é muito difícil de você acertar ela, porque se você comunicar da mesma forma para todo mundo, fatalmente você não vai atingir a todas as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Com o Maurício, com o Thiago? A gente está mudando a nossa forma de comunicação para atender um determinado público. E é assim que deve ser feito com os grandes profissionais também. Seja um líder na beira do campo, seja um CEO dentro de uma sala de presidente. Isso aí também é como se diz em relação a jogadores e a treinadores. Uma empresa estruturada, é isso, né? Perfeito, cara. Hoje, eu entendo da seguinte forma. Um treinador de futebol, vamos pensar num clube razoavelmente estabelecido do ponto de vista financeiro e de gestão, tá? Ele tem lá na comissão técnica dele o preparador físico e o auxiliar, que é de praxe, e os analistas de desempenho, fisiológico, tático, técnico. E junto a essa equipe multidisciplinar, o treinador recebe um arsenal de dados. Com qual objetivo? De ajudá-lo a escolher os atletas mais aptos a performar em alto nível em um determinado momento. Contudo, tem um componente que é vital para a performance dos times, e eu vou além, isso é retratado lá no documento literário mais importante do futebol brasileiro hoje, que é fundamentado pelas diretrizes da FIFA, denominado Academy Brasil, que foi editado pela Confederação Brasileira de Futebol, que lá na página 32 trata do tema cultura de jogo. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: o treinador tem uma cultura de jogo de sua preferência. E, por outro lado, cada atleta também tem uma cultura de jogo de sua preferência. E aí eu faço a pergunta de $1 milhão, né? Quem da comissão técnica hoje avalia cientificamente, aí vocês me permitem frisar, cientificamente, assim como é feita com as dimensões físico, técnico e tática, os dados que mostram as convergências e as divergências entre a cultura de jogo do treinador e do jogador? Eu ouso dizer, para não correr o risco de falar ninguém, que são pouquíssimos os profissionais que apresentam esse tipo de diagnóstico para o treinador. É aí que entra o meu trabalho. Eu faço esse diagnóstico para o treinador com 2 principais objetivos. Primeiro, permitir a ele encontrar as melhores soluções no que diz respeito à cultura de jogo dele e dos jogadores em relação ao elenco atual. E segundo, se houver necessidade de contratação, submeter os atletas que estão sendo sondados ali no mercado à mesma análise que os demais do grupo, que o grupo atual foram submetidos. Hoje eu estou recebendo aqui com muita alegria 2 grandes amigos, 3, que o Thiago, vocês não vão ouvir a voz dele, mas fundamental a participação do Thiago nessa comunicação com todos que estão assistindo o nosso programa. Maurício Guti, comunicador, fisioterapeuta de formação, aliás, e também com o Jean. O nosso Jean é o coach hoje participando com a gente aqui, o Jean Schiavinato, guarde bem esse nome, Jean Schiavinato. Grandes clubes do Brasil certamente vão cada vez mais investir, que futebol não se faz mais com emoção, futebol se faz hoje com gestão, oferecer todas as condições para o atleta de futebol. Esse é um tema que eu quero falar daqui a pouco. Ô Maurício, você é fisioterapeuta? Eu sou fisioterapeuta, mas não trabalho com esporte. Eu trabalho na área... Oi? E como surgiu Libras na sua vida? Surgiu porque logo que eu me formei, eu recebi um garotinho para atender, e ele é surdo, né? E
Aquilo me incomodou demais, porque eu não tinha formação nenhuma, eu não sabia, o menino fazia querer ir no banheiro, chama meu pai, eu precisava colocar o menino de pé, treinar marcha, né, capacidade de andar, e o menininho chamava o pai, e aquilo foi me incomodando, eu falei, eu preciso aprender isso de qualquer jeito. E eu fui me apaixonando por língua de sinais, hoje eu vivo muito mais como intérprete, quando alguém pergunta, me conhece, geralmente as pessoas não me associam com a fisioterapia. A maioria sabe, o Maurício que é intérprete, não o Maurício que é fisioterapeuta. E eu trabalho só com criança com múltiplas deficiências, né? Cego, surdo, cadeirante, síndrome de Down. E eu sou formado há 25 anos. E no primeiro ano que eu me formei, daí eu fui fazer pós-graduação em Libras, fui ter contato com a comunidade surda, porque a gente só aprende Libras se você estiver junto com eles. Você pode fazer um curso, né? Outra coisa também que as pessoas não sabem é que o intérprete de Libras é uma profissão regulamentada também no Brasil só em 2010. É uma profissão muito nova. Não é porque você fez um curso de Libras que você é intérprete de Libras, né? Você faz um curso para conseguir se comunicar, né? Bater papo, né? Ajudar, é ótimo, ajuda na inclusão, na acessibilidade também. Mas você não é, para você ser profissional, tem toda uma formação, tem toda uma legislação, né? Uma certificação do MEC, os cursos, a graduação. Então, assim, é uma profissão muito nova. Aqui no Brasil, só foi regulamentada como profissão em 2010. E foi por isso que eu fui aprender Muito bom. de um paciente que chegou para eu trabalhar com ele, um garotinho surdo. Nossa, depoimento fantástico. Olha só, eu quero agradecer mais uma vez a Tudo Comunicação, um abraço, Oliveira Júnior Meire, que fez esse contato para a gente hoje trazer aqui na nossa programação do Lance Livre, 26 anos no ar, além do Maurício Guti, o Jean Schiavinato, que faz parte da equipe de divulgação. A Tudo é um espetáculo, gente. Trabalha com grandes atletas, grandes nomes do esporte, e vem mais, é uma parceria que o Lance Livre está firmando com a Tudo, e é muito bacana. Fabinho, você vem com a pergunta, mas antes o Zego, olha que pergunta oportuna e pertinente. O Zego pergunta, que conselho vocês dariam? Eu vou começar com você, Jean, depois eu passo para o Maurício responder também. No caso, você, Jean, que conselho você daria a um treinador que vai treinar surdos pela primeira vez e estabelecer uma melhor comunicação? Pesado, hein? Cara, eu não consigo enxergar outra saída a não ser aprender Libras. Matou minha resposta. Não tem outra. Ó, eu estou prestando consultoria como executivo de RH para uma indústria na região de São José do Rio Preto. E tem 4 PCDs lá surdos. E, cara, não tem outra saída. Eu não consigo falar Libras, eu tenho que contratar uma pessoa quando vou fazer uma reunião de desempenho com eles, para que essa pessoa traduza para mim. Não tem outra saída. Ou tem, Maurício, você me fala. Não, é o que o Jean falou. A opção, o ideal seria que o treinador soubesse Libras, ou pelo menos um básico, não estou falando que ele seja profissional, mas que ele faça um curso para ele saber se comunicar. Ele falou, tá certo, tá errado, um básico, mas o ideal é que tenha um profissional junto, né? Para que ele entenda tudo que está sendo falado. E aí precisa contratar mesmo um intérprete de Libras. Eu acho que é o único caminho. Não tem como... Legal, Zé. Que você vai fazer mímica, ou que ele vai fazer leitura labial, isso não. Ou a pessoa aprende um básico, né, se não tiver outro jeito, ou de preferência que contrate um intérprete de Libras, um profissional mesmo para fazer todo esse suporte da comunicação. E o Ney Garcia, que é um grande radialista, um grande amigo, sempre participando do Lance Livre, em breve o Ney vai voltar com a gente, participou do Lance Livre na Copa, ele pergunta, e até com você de novo, Maurício, Libras deveria fazer parte do ensino das escolas? Valeu, Ney! Não, ótima pergunta. Todos os intérpretes e surdos sonham com um dia em que seja uma disciplina. Você já pensou que legal? Se o seu filho crescesse numa sala de aula, enxergando a diferença, não vendo o amiguinho que não fala com a boca, mas fala com as mãos, vendo aquilo como uma diferença linguística, né? E ele crescesse junto e aprendesse um básico, ele pudesse chamar um amigo para brincar, um amigo para fazer parte do trabalho que ele vai ter que apresentar na próxima aula. Então, assim, o ideal seria mesmo que as escolas tivessem... Por que tem que aprender inglês e a língua brasileira de sinais ser reconhecida no Brasil, regulamentada como língua? As pessoas, é um grupo muito pequenininho que tem contato com isso, né? As pessoas perguntam, mas por que você foi aprender Libras? Perguntam para mim. Você tem alguém na sua família que é surdo? Né? Cara, deveria todo mundo ter interesse, né? Porque você tem tantas oportunidades quando você conhece a língua de sinais,
né, se aproximar dessas pessoas, um pouquinho que você souber de Libras, você vai fazer uma diferença enorme, você vai poder ajudar bastante, e não ter essa visão de, ai, como ele é bonzinho, porque ele ajuda. Não, é uma profissão, né? A gente precisa ter essa visão, é uma profissão regulamentada, e a Libras é língua. Isso seria muito mais fácil, a gente não olhar com esse olhar de assistencialismo, né? Não é isso. É uma língua que deveria ser ensinada nas escolas. É o sonho de todo surdo que todas as escolas, as crianças tivessem uma noção básica. Com certeza, a gente teria muito menos exclusão e a gente teria uma sociedade bem mais inclusiva para os surdos. Fabinho. Isso que ele falou é ideal mesmo, né? Seria, que ele falou, não precisa ser nada especialista, quem quiser fazer especialidade progrediria, mas seria o básico, né? Seria muito interessante. Vou fazer uma nova colocação para o Jean. Primeiro eu vou fazer uma brincadeira, tá, Jean? Que é o seguinte... Só não me coloca numa bica de sinuca. Não, tranquilo. É assim, ó. Me diga o nome de uma pessoa a quem você dedicaria de corpo e alma todo o seu potencial. Ou seja, eu vi isso aí que você escreveu, você disse que fala isso geralmente nas suas apresentações e vira um silêncio total, né? Que a maioria não sabe responder quem seria a quem ele iria dedicar todo o potencial, né? Você disse que lida muito com os clubes de futebol, com jogadores profissionais. Num grupo grande de profissional, isso acontece também 100% de todos ficarem boquiabertos e não saberem responder para quem eles dedicariam todo esse seu potencial? É porque a gente para muito pouco nessa vida maluca e atribulada que nós temos para chegar nesse nível de reflexão, Fabinho. A gente está ligado no piloto automático e quando é feita uma pergunta que nos tira da zona de conforto, geralmente essa pergunta ela nos faz sair do piloto automático. E nós não estamos preparados para entrar nesse nível de reflexão. Mas é algo importante. Eu sempre costumo pensar da seguinte forma. Eu entrego todo o meu potencial para uma pessoa do bem. Porque eu tenho absoluta certeza que essa pessoa é do bem, aquele potencial para quem eu vou entregar, ele vai chegar num lugar bom também. Então, esse é o princípio básico que eu acabo levando para a minha vida. Hoje, se eu for pensar no futebol, eu entrego todo o conhecimento que eu tenho, todo o potencial que eu tenho para 2 pessoas hoje. Eu considero como pessoas do bem, pessoas competentes e pessoas que gostam de futebol. A primeira delas, Ricardo Catalá. A segunda delas, Olivério Júnior. Esse eu assino embaixo. Olivério Júnior, vou te falar uma coisa, é um dos grandes profissionais, grande amigo, e a nossa parceria com a Tudo Assessoria. Eu quero que o Jean faça uma pergunta para o Maurício, e que o Maurício devolva a pergunta para o Jean, reta final do nosso programa. Mas deixa eu aproveitar, Jean. Em relação a a questão de controle, comportamento humano, não sei se você consegue entender o que eu quero dizer. Esse momento atual do Corinthians, onde todo mundo cobra os péssimos resultados. O momento atual do Palmeiras, onde todo mundo cobra que o Palmeiras continue vencendo, como vem vencendo nos últimos tempos. E o emocional do atleta? Cada um tem uma forma de administrar, ou é possível criar um sistema do mínimo? Dentro da forma de administrar que cada um tem, porque cada um tem o seu perfil predominante, existem ferramentas que podem ajudar os atletas a administrar melhor essa pressão e esse estresse. E aí a gente tem N ferramentas. Quem que tem que comprar essa ideia? Partindo do pressuposto que não tenhamos um profissional dentro da comissão técnica com a expertise de uma análise cognitivo-comportamental. É o treinador. Não tem outra saída, né? Por que o Catalá desenvolve trabalhos... Pegou agora o Remo, cara. O Remo que fazia 5 jogos que não ganhava e agora já tirou o Remo lá da rabeira da zona de rebaixamento e está ali no meio da tabela, já quase chegando dentro da zona de classificação. O Catalá não tem como levar o Jean para tudo quanto é lado. Mas o Catalá tem como ouvir do Jean quais ferramentas ele pode utilizar para que os atletas lidem com essa pressão. E meu amigo, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você citou 2 grandes clubes aí do estado de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Eu estou aprendendo que jogar no Remo
ou trabalhar no Remo é tão pesado quanto lidar com a Mancha Verde ou com a Fiel. É verdade, eu conheço, fiz várias transmissões lá no Mangueirão, com o Remo e com o Paysandu, eu sei. E logo nós vamos marcar com o Catalá. Depois vai passar o contato para mim, por favor, do Catalá, com a Tudo também, para a gente desenvolver isso aí. Fabinho, tem mais uma. Pede para Meire. A Meire dá Tudo assessoria. Fabinho, rapidinho, antes que eu quero, gente, nós estamos na reta final do programa, você vai fazer a próxima pergunta, Fabinho, antes, e depois ainda a pergunta do Jean para o Maurício, do Maurício para o Jean, mas hoje, não vai ficar só nisso aqui não, é um projeto, eu quero que o Lance Livre seja assim, acessibilidade, Libras também, eu vou desenvolver, eu vou levar esse projeto a gente com o Maurício, nós vamos buscar recursos financeiros também, porque são profissionais, e que eles possam também entregar os seus serviços aqui no nosso Lance Livre. Eu vou alinhar isso aí. Aliás, Maurício, vamos fazer o seguinte, como não há limites para a internet, e os grandes clubes, nós falamos agora de Corinthians e Palmeiras, nós falamos de Remo e Paysandu, de tantos os clubes do Brasil, não foi obrigado pela CBF que todo clube de futebol profissional que disputa a Série A tenha o seu time de futebol feminino. O futebol feminino está crescendo muito, vai ser a maior edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino que vai começar agora. Nós estamos na época de igualdade, aliás, estamos chegando bem tarde, igualdade, as mulheres com todo o seu espaço, enfim, acessibilidade. Será que lá a CBF ou os dirigentes, Maurício, não poderiam obrigar, não, implementar uma lei que nas entrevistas coletivas de todos os grandes clubes do Brasil tivesse Libras, Maurício? Seria um sonho. Eu estava pensando na pergunta para fazer para o Jean. Ia falar, o que o Jean sugere enquanto estratégia ou caminho para que esses atletas tivessem mais visibilidade dentro dos... E a própria inclusão existisse mais dentro dos clubes, né? E aí vem dentro disso que você está falando. Por que as entrevistas que falam de esporte não fosse obrigado que tivesse acessibilidade? Era a pergunta que eu ia fazer para o Jean, né? Qual o caminho, qual a estratégia que ele vê para que o esporte tenha mais visibilidade focada na inclusão? Talvez você já deu a resposta, Rivelino, né? Um dos passos seria isso, que as entrevistas, pelo menos, tivesse alguém ali do lado, né? Na área esportiva. Mas não sei do Jean, se ele começa alguma estratégia, algum caminho. Só para complementar, Maurício, eu acredito que uma visibilidade maior. Eu acredito que esse espaço que lhe foi dado aqui pelo Riva, pelo Fabinho, seria fantástico se você pudesse, por exemplo, e aí eu vou emendar com a pergunta que eu iria lhe fazer, tá? Se você pudesse trazer um atleta que você conhece, ou até um atleta que você já tratou aí, que é surdo, para ele dar o depoimento dele, aí eu emendo com a minha pergunta, em relação a qual é a maior mágoa que os surdos têm nesse mundo tão pouco inclusivo. Você que consegue penetrar no mundo deles, né? Qual é a maior mágoa que eles têm? Digamos assim, com os falantes. Eu acho que seria legal, porque essa é uma resposta que não é meu lugar de fala, né? Eu acho que isso que você está falando é legal trazer um surdo. Já pensou que bacana? Ter o surdo onde o Thiago está, fazendo em Libras, e eu tá fazendo a voz do surdo, né? Eu acho que aí quem tem que responder, quem é o protagonista, é o próprio surdo, né? Seria muito legal fazer, viu, Riva, um programa em que o surdo pudesse colocar quais as dificuldades que ele tem para penetrar no mundo do esporte, para visibilidade, para acessibilidade, quais as mágoas que ele teve, quais as dificuldades que ele passou. Se um atleta, né, para jogar profissionalmente, a gente sabe como é difícil, você imagina para uma pessoa surda que começa a barreira lá na comunicação, né? Então eu acho que seria bem bacana que um surdo falasse disso para a gente. O surdo vai te dar uma resposta muito mais... ele é muito mais apropriado do que eu falar no lugar dele, né? Eu não me sinto nem confortável para responder no lugar do surdo. Isso quem tem que mostrar mesmo, também sensibilize a gente, é o protagonista, que é o próprio surdo. Show de bola. Muito bom. Nós estamos estourando no horário. A última pergunta é sua, Fabinho, antes, e depois do Fabinho formular a pergunta, e quem for responder, eu vou pedir o contato de cada um deles para quem quiser contratar os serviços do Maurício Guti, Libras, ou do nosso Jean Schiavinato, que é coaching, especialista em comportamento humano, já está chegando nos grandes clubes de futebol. Pois não, Fabinho, rapidinho que nós vamos estourar no horário. Não, era para completar só uma pergunta para o Jean. A gente sabe, né, Jean, que os clubes grandes, que a gente falou aí, Remo, Paysandu, Palmeiras, Corinthians,
esses grandes clubes têm uma certa estabilidade financeira, alguns devem um pouquinho mais, né? Mas tem. Os pequenos clubes do interior, não. Né? Mas a gente sabe que esses que são estruturados têm grandes comissões e alguns deles têm uma psicóloga contratada na equipe técnica. Eu ia falar só uma pergunta para você, bem simples. De 0 a 10, quanto você acha que é importante numa equipe, numa comissão técnica, ter uma psicóloga junto? 11. Está respondido. E, ó, antes de vocês terminarem, eu vou mandar aqui, depois você dá o endereço, vou mandar para o pessoal que está participando aqui, Riva, o meu livro, para você sortear depois entre aqueles que estiveram participando aqui hoje, tá? Encantando Mentes, que conta a história minha lá na Colômbia com o grupo de paratletas. Nossa, que legal, cara. Que bacana. Vamos, mostra de novo, coloca a capa na tela aí, vamos ver. Confirma então, por favor, Jean, o nome do livro. Encantando Mentes. Nossa, vamos sortear no... Só foi a primeira edição porque um livro que fala de atletas paralímpicos não passa da primeira edição. Por isso que eu vou, por isso que eu vou enviar aí para você. E eu vou querer o meu, reserva o meu, que eu vou comprar o meu, vou incentivar, realmente sensacional. Rapaz. E vamos divulgar todos os programas aqui. E na semana que vem, assim que a gente alinhar o modo de retirada, de chegar o livro aqui para mim, aí nós vamos fazer o sorteio com o maior prazer. Olha aqui, o Zégua, por que será que os que ouvem não escutam os surdos? Profunda a colocação do Zégua. Maurício, eu sei que você faz trabalho para as câmaras municipais, muitas cidades importantes, entre elas Oveira, Piracicaba, fez um trabalho espetacular em Campinas, shows com Daniel, não vou colocar as fotos, até porque quem está nos assistindo na questão de acessibilidade, Libras, com o Thiago, em full time, ele não vai entender, porque eu vou colocar a foto, vai sair a tela inteira. Então, numa outra oportunidade, eu coloco as fotos, vou tentar buscar mais recurso aqui na plataforma. Mas para quem quiser contratá-lo, clubes de futebol que quiserem nas coletivas colocar o Maurício ali na transmissão, fica à vontade, por favor. Maurício, qual é o seu contato? Internet, site, Instagram? Fique à vontade. Eu acho que o mais fácil é meu e-mail mesmo, para conversar sobre esse assunto. E-mail, que é Maurício, vai lá, Tiagão, Maurício, Guti, G-U-T mudo, né? Guti, LBS de Libras, Maurício Guti, LBS, @gmail.com. Repete aí agora, deixa eu colocar na tela principal, então você vai repetir o seu contato, vai lá. Legal. Maurício, Tiagão está escrevendo, G-U-T mudo, Guti, LBS, @gmail.com. Tá. E o contato para quem quiser contratar os serviços competentes de um trabalho espetacular do Jean. Hoje, com o nosso Jean Schiavinato, especialista em comportamento humano. Vou deixar o Thiago na tela principal. Divulgue, Jean. Opa, legal. Pode entrar em contato no meu WhatsApp mesmo, 17 981 88 92 11. E aí eu vou ter o maior prazer em estar batendo papo aí com quem entrar em contato comigo. E eu estou falando sério, viu, gente? Maurício, eu vou te cobrar. Nós vamos buscar recursos, patrocinadores também. Tão difícil, mas nós vamos buscar patrocinadores para manter esse projeto. Acessibilidade no lance livre. Vocês não têm noção como estou muito feliz, muito satisfeito de ter levado esse programa no ar hoje. Foi sensacional. Mais pessoas participando, não consegui fazer todas as perguntas. Esse programa fica fixado, né? Olha, obrigado a Letícia Naveiro, Cassiano Martinelli, enfim, o nosso o Schenkel participou com a gente, a Dani Prati, abraço da Mirtes, um abraço para a Mirtes também, para o Zé Mulher, todo mundo acompanhando o nosso programa aqui, muito obrigado mesmo. Fabinho, valeu a pena, foi bom demais, né, Fabinho? Foi, com certeza, dois temas, né, bem de grande revelia na nossa cultura, muita gente aprendeu. Sabe quem mandou um abraço para você? O Jacaré mandou um abraço para você também. Então tá bom. Aquele assim. Assim, vou ser bem sincero, eu não conhecia a Olimpíada que foi falado, né? Então, tipo assim, a má divulgação, né? Isso é tudo importante, né? E hoje nós trouxemos um tema que muita gente teve a possibilidade de assistir nosso programa
através dos sinais. Isso foi muito importante. E as palavras do Jean também, em termos de comportamento mental das pessoas, né, Jean? É importante também saber se comportar, e é muito importante isso para todo mundo. Então, vou deixar aqui novamente boa noite, e para eles, obrigado. Vai que eu vou copiar você. Vai lá, Fabinho, que eu não me preparei. Vai, faz aí, vai. Obrigado e... Obrigado. Boa noite. Boa noite. Zego, um abraço, obrigado, gente. Olha, é o seguinte, não desliguem não, foi muito bom. Jean, foi um prazer, rapaz. Sucesso para você. Estaremos mais vezes em outras oportunidades aqui, Jean. Se Deus quiser e Ele quer, espero que possa ter contribuído de alguma forma. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Maurício Guti, referência em Libras no Brasil. Um grande abraço e até já. Quarta-feira tem mais. Valeu, Maurício. Abraço, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. É o seguinte, obrigado ao Tiago, obrigado mais uma vez. O Tiago, é o seguinte, você vai encerrar o programa hoje, Tiago, que você vai chamar a vinheta do Lance Livre, que encerra o programa você, Tiago. A hora que você chamar a vinheta, quando eu perceber que você encerrou os sinais aí, a Libras, eu coloco a vinheta. Boa noite a todos. É com você, Tiago. Vocês que assistiram o Lance Livre, acompanhem a nossa vinheta.